E no quadro de saúde, vamos aproveitar a realização de uma cirurgia inédita em Alagoas para a implantação de um marca-passo que foi realizada no Hospital Geral do Estado. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o cardiologista José Vanderlei Neto. Doutor José Vanderlei, bom dia. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Quais são as doenças em que é necessário, ou quais são os problemas de saúde que é necessário a utilização de um marca-passo? Doutor, bom dia. Bom dia, Gilvan. O coração tem um sistema elétrico, né, que regula o funcionamento dele, a frequência, e tem sensores para que esse sistema é sofisticado, para que quando exige mais bombeamento de sangue, ele aumenta a frequência e, consequentemente, aumenta a circulação para suprir as demandas, né? E esse sistema elétrico, quando ele já pode nascer avariado, né? Às vezes uma criança nasce, isso já se diagnostica na barriga da mãe, né? Já nasce com um defeito que tem que ser reparado já nos primeiros dias de vida para que essa criança possa sobreviver. Na vida adulta, né? Algumas doenças podem afetar e destruir esse sistema de condução. Aqui em Alagoas, ainda hoje, a doença de Chagas é um problema, né? Ela ataca o sistema de condução e destrói ele, né? Ou então a própria idade, né? Eu digo que quando Deus criou o ser humano, né? Acho que nem ele imaginava que as pessoas fossem viver tanto, né? E hoje as pessoas vivem 80, 90 que passa, anos. se vive mais, né? E se dá um defeito, e o equipamento para se substituir isso é o chamado marca-passo, né? Então, ele substitui integralmente esse sistema de condução de modo sofisticado, com sensores também, já tem vários sensores, fazendo com que esse indivíduo volte a ter uma vida absolutamente normal, né? O problema é que, às vezes, essa pane ela se dá de forma súbita, né? O ideal é que a pessoa tenha acesso a médico que diagnostica isso antes que aconteça a pane total, né? Porque algumas pessoas elas morrem subitamente, né? O coração para de vez e morre. Doutor, bom dia. E essas doenças, as cardíacas, atingem mais os idosos mesmo? Com a idade, né, é uma das causas, né? A aterosclerose coronariana, esse sistema elétrico do coração, ele precisa de sangue também, né? E às vezes o sangue é bloqueado por entupimento dessas artérias, é uma das causas. Mas existem outras causas que podem também, infecciosas, que podem fazer com que haja bloqueio. Um bloqueio desse sistema e a necessidade de implantar o marca-passo. Nós temos oscilações desse coração, por exemplo, a pessoa que tem taquicardia, a pessoa que tem uns batimentos um pouco mais lentos, é necessário, o marca-passo entra exatamente para regularizar isso? Seria mais ou menos isso? Quando o marca-passo foi concebido, na década de 60, ele era um equipamento externo, enorme, né? E depois ele foi miniaturizado e hoje ele é do tamanho de um relógio de pulso, aquele relógio maior do Faustão, né, por exemplo. E ele foi se sofisticando e trata também as arritmias cardíacas, né? Uma outra causa de pane no sistema de condução é quando ele faz essas arritmias que podem também provocar uma parada cardíaca. Então, já foram acoplados esses marca-passos os chamados desfibriladores. Então, põe esse marca-passo lá com esse outro sistema, né, que quando aparece uma arritmia, ele diagnostica e ele dá um choque no indivíduo e consegue salvar. Então, isso foi um avanço espetacular na cardiologia e na cirurgia cardíaca, que hoje está disponibilizado para todos os brasileiros. Pode ser usado também no Sistema Único de Saúde. O senhor comentou da doença de Chagas, né? Tem também a cardiopatia isquêmica, miocardiopatias dilatadas, infarto do miocárdio, tudo isso causa esses bloqueios avançados. Exatamente, né? O infarto do miocárdio, quando ele acomete uma determinada área do coração, que irriga esse sistema, que leva sangue e oxigênio para o sistema de condução, ele bloqueia também o indivíduo. E esse indivíduo é salvo com a colocação do marca-passo, né? E, às vezes ele pode recuperar ou não, mas consegue salvar, né? O problema do sistema de saúde hoje é que a população cresceu, a população envelheceu, então a prevalência desses problemas aumentou e nós não conseguimos aumentar a porta de entrada, né? Então muitas pessoas morrem esperando
um equipamento desse hoje que é bastante simples e hoje não é tão, não é tão caro, né? Então a gente precisa ter mais locais para ter atendimento e mais presteza, né? E, digamos assim, uma fila especial para esses doentes, né? Fila de saúde não é como fila de cinema, que quem chega primeiro tem direito a entrar. Tem que ter uma prioridade de acordo com a gravidade, né? E esse aqui é o grande problema, né, doutor? Doutor, quem usa o marca-passo, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter? Deve ter alguns cuidados, né? Deve ter ficar em observação em alguns pontos de equilíbrio, esses pacientes eles são acompanhados periodicamente. Nesses marca-passos tem programadores por telemetria, né, eles avaliam como está funcionando o marca-passo, avaliam a bateria do marca-passo e o médico, de acordo com a necessidade do paciente, ele vai fazer essa programação. Por exemplo, se é um jovem, ele pode mexer com esses sensores para que ele possa responder a exercício, por exemplo, né? Se é uma pessoa mais idosa, ela não precisa de tanto sangue, porque não vai fazer exercício, põe uma frequência menor para diminuir o consumo. E os cuidados é não ter contato com atividades que possam, por exemplo, levar um choque elétrico, né, porque pode desprogramar o marca-passo, provocar uma arritmia artificialmente, né? Nos aeroportos, hoje, esses marca-passos eles têm uma blindagem muito grande, mas não é muito conveniente que ele passe por esses... Chegou, tem que falar que tem um marca-passo, falar com o marca-passo, ele recebe uma carteirinha para que possa fazer e não muita coisa, ele vai levar uma vida absolutamente normal. A cirurgia que você falou no HGE é que essas portas de entrada são muito poucas e tinham, por exemplo, a semana passada, tinham 5 pacientes lá bloqueados, né, com marca-passos provisórios para que não morressem, né, e não conseguiam ir para os hospitais conveniados. Então, o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, fez uma parceria com a Fundação Cordial, que já presta um serviço muito importante lá no HGE. A Fundação Cordial é um braço social do Hospital do Coração de Alagoas, para que pudesse, quando esses doentes não pudessem ser encaminhados imediatamente para a rede conveniada, né, ir lá e colocar esses marca-passos. Então foram colocados 5 marca-passos até hoje lá no HGE. E a Fundação Cordial, com o governo do Estado, está estudando também que possa lá fazer um programa de cirurgia cardíaca convencional, porque tem quase 200 pessoas esperando a cirurgia. E essa cirurgia foi rápida, né? É rápido, hoje é um procedimento muito simples. As pessoas treinadas para isso fazem isso em 10, 15 minutos e o doente vai para casa um dia depois, dependendo da condição dele. Agora, o senhor falou aí do início do marca-passo, faz muito tempo que apareceu o marca-passo, ele foi diminuindo em tamanho. A tecnologia, o senhor falou de telemetria, né, que é um avanço muito grande nessa história toda. Pode-se avançar mais em relação ao marca-passo? Olha, essas empresas que cuidam disso, elas ficam pesquisando o tempo inteiro, né, para poder fazer com que esses sensores, esse marca-passo, ele fique o mais fisiológico, o mais parecido com o marca-passo que nós recebemos como somos gerados, né? Mas é muito importante, né, que se crie outros espaços, né, para que essas pessoas sejam atendidas rapidamente. A necessidade de marca-passo ela é de mais ou menos 200 equipamentos por 1 milhão de habitantes. Então, a gente precisaria aqui em Alagoas, para atender todas as pessoas que precisavam, de uns 600 implantes desses. Nós não fazemos, acho que em torno de 200, 250, um terço. E essa é mais ou menos a média de cirurgia cardiovascular que se faz em Alagoas e no país, né? A gente precisa aumentar os locais, né? Abrir mais portas para a população em geral, para que ela seja atendida de forma conveniente. E nenhum brasileiro, né, que tenha um agravo como esse possa morrer sem ter um atendimento digno, respeitoso e seguro. Isso é o ideal. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, cedinho com a gente aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor. Bom dia.